Graças, paz, queridos, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Jornada Bíblica. Hoje, dia 10 de julho de 2020. Glória a Deus, muito bom todos vocês estarem aqui nessa manhã, junto comigo e principalmente junto com o Espírito Santo, que é o nosso mestre nessas aulas. Então sejam todos bem-vindos, todos que estão entrando. Pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, pessoal de Mogi das Cruzes, glória a Deus, pessoal do Sul aqui já conosco também, em nome de Jesus. Todos aqueles que têm sede e fome da palavra, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui nessa manhã e também uma alegria para a gente poder estar compartilhando a respeito da palavra de Deus, essa semana um tema muito interessante. Estamos falando de Urim, Tumim, sorte ou vontade de Deus, né? Então já vimos muitas coisas, vimos algumas coisas a respeito do que a Bíblia tem como tradução para sorte, como destino, como condição, como sorteios mesmo, né? E a sorte no sentido de sorteio caiu sobre tal pessoa, caiu sobre tal tribo, caiu sobre tal situação, né? E a verdade é que Deus está, nessas manhãs, nos revelando muita coisa. No caso desse estudo aqui, ele é de profundidade e polêmico, né? Porque, e aí? Podemos jogar com a sorte? Não podemos jogar? Devemos jogar? Não devemos jogar? Minha pergunta é para você que já entrou aqui nessa manhã. Quem sente que acordou com sorte hoje? Quem sente que falou, hoje é meu dia de sorte? Amém? Alguém sente que acordou sortudo hoje? Que alguma coisa vai acontecer de boa? Aquela sensação de boa que você está com sorte ou que você está com azar? O dia mau é um dia de azar, será? O dia mau, o que é o dia mau então na Bíblia, né? É um dia de azar? Não é? Ó, a Josmara já falou, eu acordei e foi com Deus. Glória a Deus, que bom. Que bom, na verdade a gente dormiu e acordou com Ele, porque a Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel, aquele que não dormita nem toscaneja. Amém? O Luiz está dizendo aqui, ó, que já acordou com a sorte mudada. E essa live é para mudar destinos. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. O doutor Nazaré disse aqui agora. Então, queridos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Não sei quantos ficaram atentos no grupo. Eu abri o grupo na quarta noite, de forma especial. Eu tinha acabado de fazer meu Shabat. Meu Shabat eu faço na essência, não no modelo, nos rituais, com os meus filhos, né? E da loteria, você quer dizer da loteria, Valéria? Você quer o assunto da loteria hoje? Né? Temos que falar do assunto da loteria, temos que falar o assunto de abrir a Bíblia, ó. Deus, fala comigo. Vou pegar o primeiro versículo agora. Olha só, o primeiro versículo que eu abri aqui hoje. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Tá falando de sinais e maravilhas. A palavra que eu tirei aqui hoje, hein? Que será? Será que vai ter sinais e maravilhas na minha direção? Será que é assim que se move a vontade de Deus? Podemos buscar ou consultar Deus dessa forma? Será que isso é sortilégio, não é? E jogar na loteria? Meu Deus, quantas questões, né, do dia a dia que a gente precisa desenvolver, né? Mas eu estava falando que na quarta-feira à noite eu terminei ali o lanche com a minha família. A gente sempre se reúne na quarta-noite para tomar o Shabat e tem sido um pouco mais cedo porque as aulas da escola de líderes da turma do Natan, sério, abri ao acaso aqui agora.
Abriu a casa aqui agora e saiu sinais e maravilhas. É assim que buscamos, né? E aí o que aconteceu? Terminou ali o Shabá, eu abri meu celular, nós íamos brincar, a gente tem Shabbats que a gente termina juntos, vendo alguma coisa, e alguns a gente foi jogar um jogo chamado Stop. Não sei quem conhece, você vai, pega uma letra e aí tem que escrever o mais rápido possível várias palavras com aquela letra e tal. E a gente foi jogar, e aí antes de jogar, eu abri, olha que interessante, eu abri o meu celular e tinha um recado assim: você ganhou. Pastor Carlos Henrique, você ganhou. E aí eu ganhei um sorteio. Olha isso. Eu ganhei um sorteio no Instagram. Eu ganhei um sorteio no Instagram. E eu te pergunto, foi sorte? O que vocês acham disso? Foi sorte? Eu ganhei um sorteio. No sentido de sortear, tá relativo à palavra sorte. E eu ganhei um sorteio. Ó, o Carlos está falando que foi marmelada, porque ela é discípula. É um casal que são discípulos. Eles têm uma empresa de marketing digital. Não é o Léo, que faz parte aqui. É um outro discípulo que tem empresa de marketing digital, né? E aí, o que aconteceu? Eles estavam sorteando lá um pacote de serviços entre marketing digital, banners e não sei o que tal, e eu ganhei. Uhul! E agora, foi sorte ou foi o quê? Eu ganhei. Eles sortearam e eu ganhei. A minha pergunta para você é, foi sorte ou não? Quem quer saber? Quem quer saber o que foi? Tem que ficar até o final da aula, ok? Tem que ficar até o final da aula, ok? Ó, estão dizendo aqui que foi bênção. Então, se eu jogar na loteria e ganhar, se eu jogar na Mega Sena e ganhar, é bênção de Deus. É isso? E se eu não ganhar, é maldição. Porque eu gastei meu dinheiro à toa. O que vocês acham disso? Então, foi sorte ou foi bênção? É isso que eu quero saber. Foi sorte ou foi bênção? Porque se estão falando que foi bênção, eu ganhar, então eu jogo na Mega Sena. Se eu ganhar, foi sorte. Não, foi bênção. Se eu perder, foi azar. Não, foi maldição, porque eu gastei meu dinheiro e perdi. Mas não era jogo de azar. Ah, então o jogo de azar não pode, mas o outro pode. Então, ó, o Gui tá falando aqui, bom, sorte vem de Deus também, não é? Mas se a sorte, se eu preciso de sorte para que venha de Deus, então eu não preciso de Deus. Ou eu preciso de Deus para me dar sorte. Ele não pode fazer direto, ele precisa me dar sorte. E aí, eu quero saber. Sorte, queridos, vem do latim. A palavra sorte que nós conhecemos hoje, a palavra sorte que nós conhecemos hoje vem do latim sors, ou sortis, cuja tradução é oráculo. Veja só, sortes vem sorte, a palavra sorte que nós conhecemos hoje vem da palavra sors ou sortis com i do latim, que quer dizer oráculo. E oráculo, você já fez esse exercício na jornada bíblica, quando eu ponho aquelas palavras para você procurar o significado, tá lá no grupo do Telegram, lá no comecinho, palavras, procure o significado dessas palavras. Tinha oráculos. Você vai lembrar disso daí também. Oráculo. Qual é o significado da palavra oráculo? Uma resposta dada por Deus. Ok? Oráculo é uma forma de você buscar a resposta de Deus através das artes divinatórias. Vamos dizer assim, oráculo é
buscar uma resposta de Deus, ok? É uma palavra que venha de Deus para as nossas vidas. Isso é oráculo. E oráculo, no latim, é sortes, da onde apareceu o termo sorte. A Bíblia cita algumas vezes o termo oráculo. Por exemplo, Salmo 36:1. Salmo 36:1 diz assim: há em meu íntimo um oráculo, ou em outras traduções, uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido temer ao Senhor, ok? Há em meu íntimo uma palavra do Senhor. Aqui, o Dr. Paulo está dando a etimologia: sor, nominativo, sortes, genitivo. Ok? Então, a tradução do termo sortes no latim é oráculo. Oráculo é o quê? A resposta dada por uma divindade. Ok? O oráculo não é só o ligado ao Deus de Israel. Oráculo é nada mais do que a resposta dada por uma divindade. Ok? Não usa. O termo sorte, nós vamos ver aqui, se perdeu completamente. Mas a gente precisa conhecer a raiz, a gente precisa conhecer o início, o princípio, para poder entender aonde chega hoje, para poder ter essas respostas que nós estamos debatendo aqui. É justamente isso. Por que surgem essas dúvidas? Por que surgem essas questões, né? Por exemplo, por que sorte, eu posso jogar, eu não posso jogar, eu tenho sorte, eu não tenho sorte? Justamente por causa da deturpação do contexto original de todas as coisas, ok? Então, oráculo, né? Salmo 36:1. Há no meu íntimo uma palavra do Senhor. Há no meu íntimo um oráculo. Há no meu íntimo algo que Deus falou ao meu coração. Salmo 36:1. Sobre a maldade do ímpio, né? Então, tá aqui no Salmo, tinha alguém refletindo, e a palavra que veio ao coração, ou seja, a resposta que veio ao coração, a consulta a Deus, o oráculo que chegou, que trouxe essa resposta, essa palavra liberada, foi sobre a maldade do ímpio, foi: aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. Aqui, então, era alguém que estava consultando a Deus, e a palavra que veio, o oráculo que veio, a resposta dessa consulta foi: aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. Aqui não interessa a resposta, né? Não interessa consultar a Deus. Então o oráculo é essa consulta a Deus, é esse relacionamento com Deus, que tem como etimologia sortes no termo latino, ok? Números 23:7, olha onde nós vamos chegar. Também usa um termo oráculo, dizendo assim, Números 23:7. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema. Ou foi quando Balaão pronunciou esta palavra. Ou foi quando Balaão pronunciou esta profecia. O oráculo aqui em forma de palavra liberada através de Deus. Por quê? Porque Balaão foi contratado por um povo inimigo para amaldiçoar Israel. E todas as vezes que ele chegava para amaldiçoar Israel, ele, ao invés de amaldiçoar, abençoava. Durante 3 vezes ele tentou amaldiçoar e não conseguiu. As palavras mudavam na boca dele, saía um oráculo de Deus, saía uma palavra de Deus, saía um decreto de Deus, saía... Ele era um, vamos dizer assim, ele era um profeta pagão, Carlos. Ele era um profeta, porque assim, o profeta não é só o profeta bíblico, existem profetas pagãos também, de outras religiões. E ele foi contratado para amaldiçoar a Deus, né? Balaão. E aí o que acontece? Chega naquela hora, o que ele libera? Ele libera exatamente, ó, essa sorte
Gui, nós estudamos na primeira aula da semana, na segunda-feira, essa tradução de sorte é destino, ok? Mudou o meu destino. A tradução sorte na Bíblia se traduz como destino, então mudou a minha sorte. Se traduz como condição, então mudou a minha condição. E também aparece como sorteio. Aparece das três formas, ok? Ele muda a sorte através de princípios que nós colocamos em prática. Então, muda a nossa sorte. Quando Deus mudou a minha sorte, quando Deus restaurou a minha sorte, eu mudarei a sorte de Jacó, eu mudarei a sorte da casa de Israel. Então, todas as vezes que essa sorte. Então, a gente vê aqui que Balaão, ele libera um oráculo, algo que vem de Deus, uma palavra que vem de Deus e que sai liberada. Ou seja, sorte, seja ela traduzida como destino, condição ou palavra, oráculo, nada mais é do que conhecer a vontade de Deus expressa na nossa direção. Preste atenção nisso. Sorte, seja ela biblicamente traduzida como destino, como condição ou como palavra, nada mais é do que conhecer a vontade de Deus expressa na nossa direção. Consultar a Deus e saber o que Ele tem para nós. Amém? Porém, não é esse o contexto de sorte que nós conhecemos hoje. O termo sorte ou azar, e aí vamos entrar em sorte e azar agora. Ter sorte e ter azar. Vem da antiga Suméria, ok? Os sumérios viveram na região da Mesopotâmia, que é a mesma região da Babilônia, que é a mesma região de Ur, dos caldeus são os babilônicos, que é a mesma região do Jardim do Éden, atualmente Iraque. Ok? Então sempre que falar ali sumérios, Ur, Babilônia, é aquela mesma região, Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, ali, é aquela região. E a palavra sorte ou azar vem da antiga Suméria, onde creem ter nascido inclusive os jogos de dado. Olha só, onde creem ter nascido os jogos de dado. Tanto que dado, traduzido no árabe atual, dado no árabe atual, é um termo chamado al-azar. Deixa eu escrever aqui para vocês. Al-azar. Aqui, ó. Al-azar. Eu escrevi aí. Al-azar é um termo do árabe atual, porque aquela região depois se tornou uma região árabe, é o Iraque, ok? O árabe atual usa um termo chamado al-azar, que quer dizer dados. Que quer dizer dado, ok? Por isso, o termo azar no jogo de dados. Você sabe que os jogos de azar, queridos, os jogos chamados de azar, dominó, carteado, bingo, né? Não são chamados jogos de sorte. Veja só, são chamados jogos de azar, dados, todas essas coisas. O que acontece? Esses jogos nada mais são a gente que cria misticismo. O ser humano, para criar misticismo, né? Passar embaixo da escada, gato preto. O ser humano é espetacular para criar misticismo. Os jogos de azar nada mais são do que jogos de probabilidades matemáticas. Sabia disso? Nada mais do que probabilidade matemática. Não muda disso. Isso são jogos de azar. Probabilidades matemática. Ok? Aonde dentro dessa... Por que é jogos de azar? Porque dentro da probabilidade matemática, o número de vezes que você perde é maior do que o número de vezes que você ganha. É assim que funcionam os cassinos e é assim que os cassinos ficam ricos. Ok? Tanto que nos jogos de cassino
Se você conseguir, através do raciocínio, burlar, preste bem atenção nisso, burlar a matemática, você consegue, através do raciocínio, num jogo de blackjack, num jogo de pôquer, burlar a matemática, a probabilidade matemática, sabe o que acontece? Você é expulso do cassino. Olha lá, quem conta, o Carlos escreveu aqui, quem conta cartas, burla a probabilidade matemática, é expulso do cassino. Tem alguns filmes bem interessantes para você ver em relação a isso. Tem um filme com aquele Kevin Spacey, até passou outro dia aí na televisão, não lembro agora o nome, Quebrando a Banca, isso, a produção aqui me avisou. Quebrando a Banca. Assista esse filme Quebrando a Banca. Ele vai mostrar uma turma de universitários da área de exatas que Rayman também, pronto, ó, um filme mais famoso ainda com Dustin Hoffman e o Tom Cruise. Rayman, excelente também. Um autista que, lógico, tem desenvolvido a questão da matemática. Então, o que acontece? Esses filmes mostram que quem burla a probabilidade matemática das cartas ou dos jogos em si lá, são o quê? Expulsos do cassino, porque o cassino ganha dinheiro em cima da probabilidade matemática. Então deixa eu te falar uma coisa, não é sorte, nem azar, é probabilidade matemática. Nem ali, nem em pleno cassino de Vegas, quem já foi para Las Vegas aí, dá um oizinho. Né? Eu não fui, meu filho já foi, eu ainda não fui. Quem em pleno Las Vegas, não existe sorte ou azar. Existe probabilidade matemática. Esse termo azar vem da região árabe, ok? Com azar, que quer dizer dados, e aí surge esse termo. Ali começou a criar, queridos, olha lá, a Liz já foi. Ganhou ou perdeu dinheiro lá, Liz? Conta aí pra gente. Conta se ganhou ou perdeu dinheiro. Ah, não jogou nada? Mas como assim? Como é que alguém vai para Vegas e não joga? Eu tô brincando contigo. Amém? Jogos de azar. Preste bem atenção. Jogos de azar. Chama jogos de azar. Então, não tem nada a ver com sorte ou com azar. Era pura probabilidade matemática. Por que eu estou dizendo isso? Olha aonde o nosso estudo está indo. Por que nós estamos passeando por tudo isso? Porque começou a criar um conceito humano de que o seu destino pode ser definido se acreditarmos em sorte ou azar. Sorte do termo destino, mudarei a tua sorte. Azar, vimos agora o conceito do azar, do dado, e a probabilidade do dado é de 7-1, a probabilidade do dado, ok? Como a gente pega esses dois pontos? Sorte é destino. Azar, 7-1. Então, a cada vez 7 vezes que você joga, você só ganha uma. Então, o azar é esse destino sem sorte, sem objetivo. E aí começa a criar na mente um conceito de que o nosso destino pode ser definido se acreditarmos em sorte ou azar. Termos que, na verdade, não definem destino no seu original. Destino não é estabelecido com sorte ou azar. Abra sua Bíblia em Gênesis 11, versículo 31. Gênesis 11, 31. Vamos lá. Quem conhece a família de Abrão, antes dele ter um encontro com Deus, antes dele ter uma experiência com Deus, Gênesis 11, 31 diz assim: terá
Terá, não do verbo ter, Terá é o nome do pai de Abrão. Terá decidiu sair da terra de Ur, na Babilônia. Ur, antiga Suméria, ok? Terá decidiu sair da terra de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, né, que havia morrido, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. Ok? Então, da onde veio Abrão? De Ur. Ur era a terra dos sumérios, da onde se originou os termos sorte e azar, aonde começou os jogos de dado. Então ele já veio de uma região que era muito comum o princípio sorte e azar. Você ter sorte e você ter azar, ok? Quando ele veio, Ur já era uma região babilônica, não era mais os sumérios, ok? Já era uma região babilônica. Ali começou. Abrão, Isaque e Jacó, os três primeiros patriarcas após o dilúvio, eles são transicionados por Deus dos conceitos pagãos para os conceitos divinos, ok? Abrão veio de uma terra pagã, e tanto ele quanto seu filho e seu neto precisaram ser transicionados de conceitos pagãos. Por quê? Porque quando Deus se apresenta para Abrão, Abrão estava totalmente debaixo de um jugo do paganismo. Ele conhecia e acreditava em conceitos pagãos. O conceito sorte e azar, nesse sentido humanista, ele é pagão, ok? Ele não é cristão. Então a gente vê em várias passagens que Abraão não tinha dificuldade de operar em práticas pagãs. Vamos lá, Gênesis 16:2. Olha o que diz. Gênesis 16:2. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor, aquele que nos chamou, esse Deus invisível que nós estamos seguindo, não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Queridos, a poligamia, ok? A prática sexual com várias mulheres para gerar descendência, ok? Para gerar descendência. Sabe onde nasceu? No Egito e na Mesopotâmia. Práticas pagãs do Egito, da onde veio Agar, e da Mesopotâmia, da onde veio Sara. Então não teve dificuldade nenhuma para Abrão, Sara e Agar praticarem esse ato. Por quê? Porque já estava incutido neles o princípio pagão da poligamia, de ter mais de uma esposa para gerar descendência. Abraão e Sara, nessa hora, estavam criando a sua própria sorte, o seu próprio destino, sem o oráculo, sem a sorte de consultar o quê? A Deus. Eles não perguntaram para Deus nessa hora: olha, o que o Senhor acha? Já que eu não posso ter filhos, vamos ter filhos através de Agar? Não, eles usaram de um artifício pagão, de um paganismo, que eles estavam acostumados para resolver o quê? Uma questão. Eles não consultam a Deus. Na vida do homem, anote isso, queridos, na vida do homem existe apenas dois caminhos. Ou ele cria a sua própria sorte, ou ele crê nas promessas de Deus. Na vida do homem existe apenas dois caminhos. Ou ele cria a sua própria sorte, seu próprio destino, ou crê nas promessas de Deus. Aqui Abrão e Sara escolheram criar sua própria sorte, ao invés de consultarem o oráculo, o destino dado por Deus para eles.
Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? A pergunta é, não, a questão não é ter ou não promessa de Deus. A questão é confiar na promessa de Deus a ponto de não criar o seu próprio destino. Não tem aquela frase, o meu destino sou eu que faço, ou a minha sorte sou eu quem faço? Ok? Ontem ouvimos uma palavra, para aqueles que são da igreja El Shaddai, uma palavra tremenda, tremenda, a respeito de dar o controle da sua vida na mão de Deus. Fala disso. Vem corroborar com isso que nós estamos falando aqui. Então veja só como isso gera e interfere diretamente na nossa vida. Então, outro exemplo da vida pagã agora no neto de Abraão, Jacó. Gênesis 29 e 28. Presta atenção. Gênesis 29 e 28 diz assim: e Jacó anuiu, concordou. E Jacó anuiu. Concluiu a semana de núpcias com Lia e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. Olha isso. Olha isso. E Jacó concordou. Concluiu a semana de núpcias com Lia, que era a filha mais velha de Labão, e Labão lhe concedeu também casar com a sua filha mais nova. Ou seja, paganismo. Queridos, preste atenção em algo que eu vou falar aqui agora, que talvez você não tenha percebido ainda. Abraão, Isaac e Jacó eram homens que viveram pela fé, com muita fé, mas não eram homens que viveram em santidade. Eram homens que viveram pela fé, mas não eram homens que viveram em santidade. A santidade de Deus ainda não havia sido revelada a eles. Na caminhada, Deus precisou ir transicionando. Abraão precisou de 3 gerações. De 3 gerações para transicionar Abraão, Isaac e Jacó. Para que em José, preste atenção nisso. Queridos, isso é ensino aqui que você não vai achar. Para que olha, presta atenção, para que em José começasse a se manifestar a santidade de Deus. Tanto que José é conhecido pela sua integridade, pela sua recusa a ofertas pagãs, onde ele também teve oportunidade de práticas comuns em Egito e em outros lugares aonde José passou, onde José viveu. Ele foi levado de Canaã, tá certo? Pelos ismaelitas, pagãos, descendentes lá da Mesopotâmia, descendentes de Abraão, mas que ficaram para o lado árabe, e também ele viveu no Egito, aonde a gente vê aqui o paganismo. Então preste bem atenção. Abraão, Isaac e Jacó trouxeram o paganismo para o relacionamento com Deus. José, ele foi o primeiro a ser tirado, a transicionar para o conceito mais de santidade, de integridade. Porém, a sua geração dele foi escravidada no Egito. E além de perder a santidade, também perdeu a fé. E ficaram 430 anos escravos. Em Moisés, que também tinha influência pagã do Egito, Deus resgata a santidade. Êxodo 3, versículo 5 diz o quê? Deus continuou a dizer, Êxodo 3, 5, Deus continuou a dizer, não te aproximes aqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés, o teu caminho foi contaminado. Tira essas sandálias agora, porque o lugar em que está
é terra santa. Queridos, quando andamos por caminhos contaminados, a forma de nos achegar a Deus é nos submetermos à santidade dele. Quando erramos, precisamos nos arrepender para voltar ao centro da vontade de Deus, que tem expressa nesse centro a santidade do Senhor. Então ele diz, olha, eu vou te mandar de volta para o Egito. Presta atenção nisso. Eu vou te mandar de volta para o Egito. Lá eles estão contaminados pelo paganismo. Por isso eu vou enviar alguém que vai ter uma experiência com a minha santidade. Aquele fogo da sarça consumia o paganismo na vida de José, de Moisés, para que ele pudesse, porque só o fogo purificador de Deus para consumir as práticas, os resquícios da velha natureza. Amém? Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Quantos estão entendendo da onde pode vir as influências pagãs que geram os conceitos errados a respeito daquilo que a palavra de Deus diz? Conceitos como sorte e azar, que ficam rondando a mente, muitas vezes, dos próprios cristãos, em relação ao que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Queridos, eu jamais vou falar aqui para você o que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que você não deve, até porque a própria Bíblia diz, ó, tudo é permitido, ok? Mas o que é que nos convém? O que é que nos convém, segundo a palavra de Deus? Então, aquele povo que em José aprende a integridade e a santidade do Senhor, vive 430 anos com a fé deles enterrada, até que eles voltam a clamar a Deus. Quando eles não aguentam mais, eles voltam a clamar a Deus. E quando eles voltam a clamar a Deus, Deus que não é surdo para que não ouça, nem tem a mão encolhida para que não possa abençoar, remir, salvar, levanta Moisés, santifica Moisés, porque depois que Moisés tem aquele encontro com Deus, Moisés é completamente outra pessoa. No discurso, na palavra, na postura, a ponto de Deus falar, Moisés, eu acho que eu vou destruir todo esse povo aqui e vou recomeçar, como eu fiz com Noé, eu vou recomeçar contigo uma nova geração. De tal distância que Moisés tinha em relação ao povo quando ele teve encontro de santidade com Deus. E aí, ele tira o povo do Egito. Presta bem atenção. Ele tira o povo do Egito. O povo sai do Egito, mas sai completamente contaminado pelo paganismo de novo. Êxodo 32:4. Anota aí, Êxodo 32:4. Lembra? Jornada com a Bíblia na mão, caderno e caneta. Caderno e caneta, querido. Anote isso, não confie na tua memória. Êxodo 32:4. Este, está falando de Arão, recebendo das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou, esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Ou seja, o povo saiu do Egito, não tinha andado nem 20 dias, nem um mês direito. E aí, com mais 40 dias em que Moisés estava no monte, recebendo no oráculo, recebendo a sorte, o destino para o povo. Presta atenção nisso. Moisés no monte, recebendo no oráculo a sorte, o destino para o povo, para onde eles iriam, o que eles fariam, os mandamentos que regiriam a fé e o estilo de vida deles. O povo pega e faz um bezerro de ouro. O que era a influência do paganismo? Influência do paganismo. Ok? Então você vê o quanto conceitos antigos podem influenciar o nosso relacionamento com Deus. E o povo foi advertido por Deus para não voltar às práticas pagãs quando entrasse na terra. Levítico 19:31. Queridos, tudo o que nós falarmos na jornada bíblica está nas Escrituras.
Não há aqui interpretação. Está escrito. Levítico 19:31. Deus diz assim: quando entrares na terra, tá? Ele fala sobre Levítico 19 inteiro. Eu peguei o versículo 31 para a gente não ter que ler tudo, ok? Levítico 19:31. Quando entrar na terra, não vos voltarei para os que consultam os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Então o que nós temos aqui? Um povo sendo formado por Deus, porque ali Deus estaria formando novamente o povo dele, formatando o povo dele, com duas fortes influências pagãs. Dos patriarcas. Jesus da glória. Tô voltando agora, queridos. Deu uma pane no Wi-Fi. Ficou aqui uns 30 segundos sem Wi-Fi. 30 segundos. Tô voltando. Não vai embora. Você tá aqui comigo? Quem voltou? Quem voltou? Quem voltou? Quem voltou? Quem voltou? Quem voltou? Tô aqui de novo, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda. Que o Senhor repreenda. Agora, em nome de Jesus. Muito bem, quem voltou? Fiquei 30 segundos aqui sem conexão. Caiu o Wi-Fi, eu consegui reconectar. Estão de volta? Estão de volta? Quem está de volta? Quem está de volta? Aleluia! Graças a Deus vocês voltaram. Olha o que Deus está falando aqui, a gente não pode perder. É guerra, queridos, batalha espiritual. Guerras bíblicas. Vamos lá. Presta atenção. O que nós temos aqui? O povo sendo formado por Deus com duas fortes influências pagãs. Duas fortes influências pagãs. Primeira, Mesopotâmia. Segunda, Egito. Agar e Sara. Duas fortes influências pagãs. Queridos, presta atenção em algo, eu quero que você anote isso. Se quiser, publica isso. Há influências do passado que impede de reconhecermos quem Deus realmente é em nossas vidas. Há influências do passado que impede de reconhecermos quem Deus realmente é em nossas vidas. Olha o que ele diz. Quando entrarem na terra, não consulte os adivinhadores, nem os necromancistas. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Se há alguém que você precisa consultar, sou eu. Se há alguém que você precisa buscar, sou eu. Eu sou Yahvé. Vocês estão percebendo? Vocês estão entendendo? Eu sou Yahvé. Há influências do passado que impede de reconhecermos quem realmente é Deus nas nossas vidas. Quando Deus manda construir o tabernáculo, presta atenção nisso agora, você vai entender. Quando Deus manda construir o tabernáculo, ele dá ordem para construir utensílios gerados, elementos físicos que representem profeticamente o relacionamento do homem com Deus. Desde o altar do sacrifício, que ficava do lado de fora, o altar do sacrifício, como o candelabro, a mesa e a bacia que ficavam no santo, quanto a arca da aliança, que ficava no santíssimo. Ok? Esses objetos representavam, mas não substituíam. Eles representam, não substituem. O altar lá fora representa a entrega do pecado, porque eram de feitos sacrifícios. A menorá representa o Espírito do Senhor e tal. E os pães da proposição, o alimento. E a bacia, o lavatório, né? A purificação. E o altar de incensário, as orações. Eles representam, mas eles não substituem. Mas presta atenção em algo que eu vou falar. Mas sempre o coração do homem cria substitutos do invisível pelo visível. O coração do homem cria substitutos do invisível
pelo visível. O ser humano sempre busca em coisas palpáveis. Fruto do quê? Do paganismo. Onde deuses eram feitos de pau e de pedra, onde objetos eram canais para se consultar a Deus, ok? E aí, dentro desses utensílios, preste atenção nisso, dentro desses utensílios, tem duas pedras que se chamam Urim e Tumim, cuja tradução do hebraico é luzes e perfeições. Eles estão, luzes e perfeições, porque eles estão no plural. Ok? Todas as vezes que tiver terminação in, é plural. Elohá é Deus. Elohim é trindade. São Deus. 3 em 1. Por isso que todas as vezes fala Elohim, você está falando a trindade de Deus. Senão seria Elohá, Deus. Elohim é Deus triuno. É o quê? Nós estamos falando o quê? De plural. Então, Urim e Tumim é luzes e perfeições. Eram duas pedras que faziam parte do ornamento da roupa do sumo sacerdote. Ficavam num bolso junto ao peitoral das 12 pedras. A roupa do sumo sacerdote tinha 12 pedras no seu peitoral e num bolso que ficava aqui junto ficavam essas duas pedras chamadas Urim e Tumim, na altura do coração. Veja Êxodo 28:30. Êxodo, abre aí Êxodo 28:30. Pega a tua Bíblia. Abra aí Êxodo 28:30. Diz assim: porás também no peitoral do juízo os Urim e os Tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão, ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. Olha isso agora. Porás também o peitoral do juízo, o Urim e o Tumim, ou seja, as pedras, luzes e perfeições, para que estejam sempre sobre o coração de Arão, ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. Êxodo 28:30. Essas pedras não são citadas antes em nenhum momento da história. Não é citado antes disso qualquer prática de adivinhação ou de prognósticos ou de sortes através de pedras. Não existe relato. A próximo relato de outros povos que usaram adivinhação por pedras foram os vikings, os nórdicos, já no século I depois de Cristo. Ou seja, no século I, estamos falando aí de 1000 e tralalá anos depois. Ok? Então não existe relação com o paganismo dessas pedras, de Deus ter usado o mesmo que um povo da antiguidade usou. Não existe relato histórico de povos que usavam adivinhação através de pedras antes de Êxodo 28:30. Ok? Agora, essas pedras que muitos acham que o sumo sacerdote lançava como sorte para saber a vontade de Deus, presta atenção. Nesse texto aqui ele mostra 4 pontos principais dessas pedras. Presta atenção nisso, queridos. Primeiro, estavam ligados à função do sumo sacerdote. Ou seja, exatamente as runas, é isso aí, Carlos. É as runas que eu falei aqui. As runas eram essas pedras com inscrições que os nórdicos usavam, né? Os povos nórdicos, principalmente os vikings, usavam em relação a isso. 1º século depois de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, Urim e Tumim estavam ligados à função do sumo sacerdote. Segundo, eles ficavam na altura do coração.
coração. De tudo que deves guardar, guarde primeiramente o teu coração, porque dele procede o quê? O destino, a sorte, as saídas da vida. Olha isso. Gerava sábias decisões. Por parte de quem? De Deus? Não, do sumo sacerdote. O Urim e o Tumim era para que o sumo sacerdote tivesse sábias decisões. Sábias decisões. Deus pudesse falar ao sumo sacerdote. Sábias decisões. Presta bem atenção nisso. E quarto, o foco era para as questões de Israel, como nós já falamos numa aula anterior. Não era para princípios pessoais. Então não tem nada a ver com a sorte e o azar de uma pessoa. Era para que o sacerdote pudesse tomar sábias decisões em relação ao povo de Israel. Em todos os versículos que essas pedras aparecem, Urim e Tumim, desculpa, em todos os versículos que essa pedra aparece, presta bem atenção nisso. Ótimo, ótimo, deixa eu fixar esse comentário aqui. As escrituras usam o termo consultar, que no hebraico é um verbo chamado liderosh. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Liderosh. Usa o termo consultar. E consultou. Liderosh, do hebraico. E não lançar, que é vaiapilu goralot, lançar sortes. Todas as vezes em que fala das pedras Urim e Tumim, não fala lançar, fala consultar. E aí que vem a diferença. Nossa, será que eu consigo escrever? Lançar é vaiapilu goralot. Vaiapilu goralot. Isso é o primeiro liderosh, é consultar. Vaiapilu goralot é lançar sortes. Queridos, todas as vezes que usa Urim e Tumim, fala em consultar, não fala em lançar. Ok? Exemplo, Esdras 2,63. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote que, liderosh, consultasse a Deus por meio de Urim e Tumim. Esdras 2,63. Outro, 1 Samuel 28,6. Buscou depressa liderosh, consultar ao Senhor, mas esse não lhe deu uma só palavra, oráculo, destino de sorte, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Mais uma vez fica claro que o coração humano transformou o invisível, que é a sabedoria divina, em visível, que é o lançar de sortes. Queridos, presta atenção. Não eram as pedras, mas o que o sacerdote levava no coração. A santidade, a disposição de se abrir para a direção divina. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Olha o que a Bíblia nos revela aqui nessa manhã. Só quem está entendendo. Solta coração, se expressa, fala alguma coisa. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso. Ok? 1 Samuel 28,6. Anote aí, 1 Samuel 28,6. Saul tentando buscar a Deus. E Deus não falando. Nem por intermédio. Todas as vezes que aparece Urim e Tumim, não tem o verbo lançar. Essas pedras, aí digo eu, porque a Bíblia não esclarece, essas pedras provavelmente elas não eram lançadas como sorte.
Elas não eram olhadas como sorte, elas eram apenas a representação de que o nosso coração precisa estar iluminado e perfeito, santo, para que possamos consultar Deus e ouvir qual é a vontade dele, porque a vontade dele expressa em Romanos 12 é boa, perfeita, tumim e agradável. Amém? Vocês estão compreendendo? Quantos de nós estamos realmente abertos para a direção divina? Quantos de nós estamos com o coração? Jesus se torna o sumo sacerdote, livro de Hebreus. Por quê? Por causa do coração dele rasgado, aberto, e a santidade dele diante de Deus. A Bíblia não mostra nada em relação à sorte. O sumo sacerdote ouvia de Deus, trazia direção ao povo e o povo obedecia. O sumo sacerdote consultava Deus no oráculo e a palavra de Deus vinha como direção, da mesma forma como é até os dias de hoje. Hoje Jesus é o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele é a palavra que deve ser obedecida como direção para Deus. Não havia consulta de sorte nenhuma dentro do tabernáculo do Senhor. Isso cria, na verdade, o quê? É o povo criando. Então o povo queria o Umim e Turim. O povo queria as pedras. Quando Deus estava falando é o coração. Você não vai ouvir a minha vontade através das pedras. Você vai ouvir o meu coração. Coração. O povo lançou sortes. E por que o povo lançava sortes? Deus até permitiu que o povo lançava sortes por causa da dureza de coração. Corações duros precisam depender da sorte. Corações abertos ouvem a voz do Senhor. Coração duros não conseguem resolver questões. Coração abertos recebem a direção de Deus para resolver qualquer uma das suas questões. Amém, queridos? E aí? Devo jogar? Não devo jogar? É sorte? Não é sorte? Amanhã na imersão nós vamos trazer todo o contexto de Umim e Turim para os dias atuais. A Bíblia mostrando Umim e Turim, luz e perfeição para os nossos dias. Eu quero saber quem vai estar comigo amanhã na imersão. Porque amanhã, queridos, é para mudar a nossa sorte. Olha isso aqui. Essa frase eu nem tinha notado. Corações duros depende da sorte. Coração aberto depende da vontade de Deus. Uau! Meu Deus do céu, o que é isso? Quanto de influência, de resquícios da velha natureza podem ainda existir em nós que estão nos impedindo de conhecer a Yahvé e de ouvir a vontade de Deus. Queridos, é liderosh, é consultar, não é lançar sortes, é consultar. Consultar a Deus. Você deve consultar a Deus e não lançar a sorte.